Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, no rádio. Graças a Deus por isso, né? Deus nos dá sempre a oportunidade de falar da sua palavra. Só depende de nós acreditarmos e estar disponível, né? Assim o Senhor nos usa, né? Estamos aqui para falar aqui do quarto trimestre de 2024. Hoje é a quarta lição, né? Aí nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, né? Então, é tema e sobre tema, né? Então, é sobre as promessas de Deus para Israel, para a igreja, né? E hoje nós estamos aqui na quarta lição, 27 de outubro de 2024. O assunto da lição de hoje, promessa e obediência. Então, as promessas, ela dependem muito da obediência, claro, né? Eu acho que todas as coisas que têm uma aliança, um pacto, um contrato, tem que ter a exigência, né? Porque senão não tinha nada. No caso, Deus, ele promete, se você fizer o que ele diz, tem aquilo lá. Então é exatamente a salvação. E as bênçãos do Senhor na face da terra, ele te usa, né? E tem a promessa de, se ele te usar e você permitir isso e fazer em conformidade, você vai receber galardão no tribunal de Cristo. Então tem todas essas promessas aí dentro da Bíblia, até para depois de salvo, depois de arrebatado, né, você vai receber galardão, vai ter o tribunal de Cristo, que não é o juízo final, é um tribunal que vai ser distribuído as recompensas, que não vai ser igual. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, né? Então, é isso aí, nós andando dentro de uma obediência é como muito parecido mesmo com um funcionário de uma empresa, né? Então, o reino do céu é muito parecido, né? Sempre o reino do céu é comparado com as coisas naturais, só que é espiritual, é por vir, não é agora, mas... E é eterno. Já o que está presente não é eterno. Então é uma coisa assim, né? Que o que está presente é mais fácil de acreditar, mas é temporário. Já aquilo que é mais difícil de acreditar, o que é eterno, é o que é mais garantido, vamos dizer assim, né? Que isso é que as promessas, as coisas eternas são de Deus, né? Ele é o Pai da eternidade, né? Texto áureo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Então esse amar de Deus é no sentido de você se disponibilizar. Quando você vê amor, amar a Deus, as promessas é para aqueles que o amam. Porque o amor de Deus ama todos, está lá disponível para todos. Agora, quem quer entrar, participar desse amor de Deus, né? Então você tem que amar esse amor de Deus. Então, amar os conselhos, os mandamentos, a aliança, essas promessas, você tem que se interessar por isso, é um interesse seu. Se você ama a Deus, você se interessa para observar a palavra dele, porque senão você perde o amor. Ou seja, você não tem acesso ao amor de Deus, à salvação de Deus, é isso aí. Então, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, minhas palavras. É verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida, né? Então, você vê aqui que abrange aí, né? E é espiritual.
Eu sempre digo que o Senhor Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, outras coisas é acrescentada. Então, sempre quando você obedece a parte espiritual, vem essas bênçãos espirituais, ela já vem carregada de naturalismo também, no sentido, o natural está perfeito também, porque esse é o mais fácil, né? Para Deus abençoar uma pessoa. Tudo é dele, a terra é dele, tudo é dele. Então é bem mais fácil. Agora o difícil é você se interessar pelo espiritual, né? Porque não é visível. Ele é espiritual, é invisível, né? Então, aqui está dizendo bem claro, as bênçãos, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então, a diversidade de bênção, né? Então, já passo aí para Arisneide fazer a introdução. Mais uma rica oportunidade de estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de nos transformar dia após dia, né? Essa palavra tem o poder de mudar a nossa mentalidade. Paulo, lá em Romanos 12:2, ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é através da palavra que nós alcançamos todas as riquezas celestiais, todas as riquezas de Deus. Nós estamos na terra, Deus está no céu. E a única forma de alcançarmos os céus, estando aqui na terra, é através do nosso espírito, a parte que se relaciona com Deus. E isso é ativado através do Espírito de Deus em nós, através da nossa fé, do nosso contato com a palavra, ouvindo a palavra, crendo na palavra e obedecendo, que é exatamente o tema da nossa lição de hoje, promessa e obediência. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre as promessas de Deus. Tem as promessas condicionais para o homem, para nós, igreja, como você já citou aí, todas as promessas de Deus vai depender de uma reação humana. Por quê? Se eu não reagir bem a essa mensagem de Deus, eu perco todos os resultados, né? Eu gostaria de iniciar aqui fazendo a leitura no capítulo 5, versículo 19 de Romanos, que fala sobre isso. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui está retratado, né, as decisões de Adão em desobedecer a Deus, aquela diretriz, ou aquela proibição, ou aquele critério que Deus havia pedido que Adão não fosse lá, não se envolvesse com aquilo. Com o mal, né? E Adão vai exatamente no que lhe é proibido, no que foi restringido a ele, contrariando assim a vontade de Deus, e aí juntamente com ele traz toda essa consequência. Então nós podemos observar que a desobediência, ela gera consequência não apenas para quem pratica, mas para muitas pessoas. Nós vemos muitas pessoas sofrendo prejuízos porque plantaram desobediência e tiveram que colher consequências, não somente a pessoa, mas outros e outros e outros que estavam ali por perto. Então a desobediência foi o passo dado para ser introduzido o pecado na vida da humanidade, na vida do homem. E essa relação que Deus tinha desde o início planejado para o homem, ela foi corrompida. Esse relacionamento com Deus, ele foi perdido exatamente por conta da desobediência. Então, não é um tema simples assim, porque a tendência do ser humano, dessa natureza nossa pecaminosa, adâmica, é exatamente uma natureza que pende, que busca
e que corre atrás dessa rebeldia contra Deus. Pois é, às vezes as pessoas pensam que pecar contra Deus é matar as pessoas, roubar, ser viciada. Se fosse só isso, aí já dava mais, era bem mais fácil a gente se livrar. Mas não é bem isso. É muitas coisas, de maneira que você, principalmente na era que nós estamos, na era do Espírito, né? Porque aqui nós vamos falar na questão do Velho Testamento e do Novo Testamento. Antes, o próprio Moisés disse, quem obedecer essas coisas, viverá por elas. Era uma coisa assim. Não, tem aqui a Constituinte, eu estou fazendo aqui, é como se fosse assim, né? Qualquer um contrato, era assim, estava lá a lei de Moisés, a lei que Deus passou para Moisés, para que os homens obedecessem, e aquilo era no natural. Se o cara não orasse, não buscasse a Deus, ele se salvava por aquilo lá. Não, peguei o carneirinho, levei lá do jeito que o sacerdote disse que era para fazer, está lá na lei, mesmo que não tenha acontecido pecado nenhum, assim, no sentido que fosse, né, preciso ter um sacrifício maior, mas eu, por a gratidão a Deus, Deus diz que a gente tem que ser grato a Ele. Eu vou levar um carneirinho bonitinho. Pegava lá um carneirinho, levava. Tinha toda aquela maneira de sacrificar aquilo lá e fazia no natural. Hoje não, no espiritual, como vai falar aqui, o próprio Deus falou através de Jeremias que ia mudar isso aí. Ia ser uma nova aliança. E todo mundo, até os incrédulos, até os ateus, eles sabem que existe a nova aliança. E depois de Jesus as coisas mudaram. É outra coisa, outro mundo. Começou até a contar de novo os anos. Então, assim, a coisa mudou para uma coisa mais interna, que ninguém pode saber disso, senão por isso que o apóstolo Paulo fala não só uma vez nas suas cartas, mas duas vezes, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é eu que tenho que me examinar se eu sou crente ou não sou. Então ninguém consegue me examinar ao ponto de saber se eu sou crente de verdade. Agora eu sei. Então é uma coisa muito interna. Deus disse, eu vou colocar minhas leis dentro de ti, no teu coração. Quer dizer, é diferente de eu pegar lá o carneirinho, porque está escrito lá. Ó, vou levar, o sacerdote vai pegar o carneirinho, ele vai cortar o pescoço dele, vai tirar o sangue, vai esfregar, passar do lado do altar. Tinha lá as maneiras tudinho, lado direito, lado esquerdo, pega pelo lado, vai assim. Tinha toda aquela coisa. Fez direitinho, joia. Tá tudo bonitinho. Não precisava fazer mais nada. Quer dizer, era uma coisa totalmente natural. Hoje não. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana que o Deus é espírito, importa que o homem adore ele em espírito e em verdade. Não pode ter mentira no meio da história, não pode ter nem barganha, nem malícia. Tá entendendo? Então isso é do interior do homem. Ele pode dizer que é crente e não tem nada a ver. Deus está olhando para ele e diz, tu não, não é. Agora ele engana o homem, que é o caso que o próprio Jesus disse muitas vezes, pregando para os fariseus ali. Ó, vocês enganam os homens, mas a Deus. Vocês faz tudo dentro da lei de Moisés bonitinho, mas não tem o amor de Deus. Ou seja, não tem esse amor que eu acabei de falar, não ama a Deus. Então aí outro que às vezes, vamos falar logo do ladrão da cruz, que não tem nada a ver com o sacerdote. Mas salvou, porque ele, não, eu quero, tu é rei, eu quero participar desse reino. Não, então tu vai comigo para lá. Já o sumo sacerdote, não, eu sou salvo, não teve. Então é muito assim, é uma coisa. Aí quando você vai ver Adão, o que ele fez, Adão? Nada. Aparentemente, não come daquela fruta, comeu. Acabou com tudo, arrebentou o mundo todo, amaldiçoou. Ele disse, o mundo é amaldiçoado por causa de ti, a terra. Então, às vezes, as pessoas vão
pensar que pecar contra Deus é sair queimando a casa dos outros, tocando fogo em tudo, arrebentando. Não é isso aí, não. Uma coisa muito do interior do homem. Como disse Jesus, o que sai da boca do homem é que mata ele. Então, o que vem do coração do homem. Aí o que come, aqui até vai falar, não é comida nem bebida. Né? Então é uma coisa muito assim que a gente tem que ser muito sincero, muito transparente, muito autêntico diante de Deus. E isso você transmitir mesmo e exercer de verdade. Você externar, né? Ou seja, o que está dentro de ti, você externar. Não externa outra coisa, não adianta. Você apresentar outra coisa que chama de hipocrisia, que é o que Jesus chamava de hipócritas, aqueles que ele fazia uma maquiagem da coisa, um teatro ali, uma espécie de atriz, ator. Né? Não cola com Deus não, né? Sobre essa questão da obediência, nós não precisamos ter muita habilidade ou ter muito conhecimento numa área, ser especialista para nos tornarmos obedientes, não é? Nós vemos que Gideão, todos esses grandes homens, Moisés mesmo, Josué era um guerreiro, Davi, ele era mestre nessa arte de tocar harpa, de louvar, de adorar. Mas não era esse o requisito que fazia, porque ele tinha essa habilidade nessa área, ele se tornava uma pessoa obediente, porque às vezes as pessoas esperam, eu preciso ter muita inteligência, eu preciso passar muitos anos na igreja. A inclinação do coração, a avaliação que nós fazemos da nossa vida através da palavra, trazer a palavra como espelho, o que está lá em Hebreus 4:12, a parte B, que a palavra ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Na verdade, os meus pensamentos e as intenções do meu coração é o que mais importa para Deus. Não é sobre a aparência, não é sobre o que eu tento passar para impressionar as pessoas, é sobre a minha realidade interior, como você já falou. Você vê que aí depois do 12, que é Hebreus 4:12, que diz isso aí, já vem logo o 13 dizendo que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Que não vai ser com outro. Aí você que está nos assistindo, aí não vai pensar que um dia você vai se encontrar com o Senhor Jesus, seja nos ares junto com a igreja, para ficar com o Senhor, ir lá para o tribunal de Cristo que eu acabei de falar, né? Sim. Receber galardão, ou no juízo final. Você vai se encontrar e não tem ninguém por você. Então você vai tratar com ele, é exatamente o que está dizendo aí. Com aquele com quem havemos de tratar. O que é esse tratar? Prestar conta. Está lá em Apocalipse 20, versículo 12 ali. Todos, grandes e pequenos, não existe. Vai ser abertos livres e vão ser julgados conforme as suas obras. Que obras são essas? Exatamente a obediência. Exatamente. E como a irmã Arisneia falou aqui, que a obediência não tem um tamanho dela. Não tem, ninguém obedece a Deus, na verdade. Mas tem que ter essa autenticidade. Tem que ser sincero. Sincero. Ô Senhor, mas poxa, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Não, tudo bem, tu é meu amado. Basta você amar. Sabe aquela pessoa que vai para a corrida, mas ele não ganha, mas ele tentou, né? Quer dizer, eu sempre faço alguma coisa assim, de comparação. Você vai tirar a carteira de motorista, é para fazer 30 pontos, mas você fez só 25, passou. Você se interessou. Quer dizer, leve em conta o teu interesse. Não, é provado um pouco ali, mas deu de passar. Quer dizer, com Deus é assim. O próprio Jesus disse que ninguém vai obedecer 100%. Uns é 30, 60 e 100.
O próprio Jesus falou isso aí. Então, não vá se preocupar com isso. E essa preocupação de eu não vou saber obedecer. Claro que vai. Porque o Espírito Santo aqui vai falar nessa lição que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se você quiser, quem primeiro quer é Deus. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz para quê? Para salvar você. Somente para isso, que ele não precisava disso. Quer dizer, aí agora ele vai se recusar de te ensinar? De esclarecer para você? Não. Então, como é que é isso? É espiritualmente. Eu não vejo ele, mas eu consigo entender. E pode ficar certo que você não fica enganado, só se quiser. E nós estudamos na lição passada sobre o exemplo de Abraão, né? Abraão simplesmente quis se sujeitar à proposta de Deus. E por isso ele foi considerado e é considerado até hoje pelas maiores religiões, né? O Islã, o judaísmo e o cristianismo tem Abraão como pai da fé, né? Nenhum mérito foi encontrado em Abraão para dizer essa é a qualificação para ser um homem de fé. Foi imputado a ele pelo próprio Deus, né? A qualificação é essa, obediência. Justiça, imputada a ele justiça. Abraão, meu amigo, disse Deus. Pensou? Deus dizer isso para um homem, é meu amigo. Abençoa um negócio desse. E assim, Deus tem prazer. Eu estou falando isso, estou sentindo a presença de Deus. Deus tem prazer de testemunhar de você. Dizer que você vê a casa de Jó, né? Aí o diabo apareceu por lá e está fazendo, rodeando a terra. Então tu viu meu servo, Jó. Viu lá como é um homem justo que se desvia do mal? Mas também acusou lá, não teve jeito. Continuou sendo justo. Acusou, fez sofrer, Deus disse, pode jogar por cima dele lá que ele aguenta a parada, porque... Então assim, é uma coisa muito boa quando Deus ele tem você como um justo mesmo. Imputa a você justiça, ele te dá, ele decretou, ele outorgou. Pronto. Então isso é muito bom e não é porque não erre, não. Não é porque você não quer errar, só isso. Não quer. Não? É aquela coisa que eu me esforcei e isso é uma coisa interior, acabamos de falar aí que é espiritual, Deus sabe tudo. E até os ateus sabem que Deus sabe. Ele é ateu porque quer ser. Não é uma opinião deles assim, mas sabe que existe um Deus e que sabe quantas células ele tem no corpo dele e comanda todas. Ele sabe disso. Então, não adianta você tapear. Tudo que Deus quer é somente essa sinceridade. A obediência já é a sinceridade. A sinceridade é a obediência. A fé é a obediência também, porque você acreditou de tal maneira que fez aquilo lá, que obedeceu. Então não obedece porque é engraçadinho, tem força, tem poder, que nada, ninguém tem isso, não, nada disso. Esses atributos vêm tudo do Espírito Santo, vem de Deus. Então você é porque você tem sinceridade com Deus, tem uma aliança feita e quer cumprir com isso aí. Né? Coração grato. Gratidão. A obediência é fruto. Né? De um coração que é grato a Deus, de um coração que é sincero, que é íntegro, que Deus exige isso. A integridade, você ser inteiro, você estar ali por completo, tanto no seu relacionamento com Deus quanto com as pessoas, ser verdadeiro, ser honesto. Tudo isso é fruto, né, de um coração que é comprometido com essa obediência a Deus. Pois é, a gratidão ela traz muito isso aí, entendeu? Você ser grato de tal maneira que você não quer trair. Assim, a gente não pensar, Adão foi muito ingrato com Deus, assim, nesse sentido aí. Colocou ele no jardim do Éden ali, tudo tranquilo, ele fez um único pedido e ele conversava todo dia com Deus ali.
É a desobediência Mas é porque ele ficou muito folgado. que gera É complicado isso aí. ingratidão. O homem, ele tem que ter muito cuidado com isso, com a vaidade, a folga, que é isso, se deletar, de alguma forma ele se achar. Aí Adão disse, esse negocinho, Deus não vai atrás disso não. Foi o que o diabo convenceu ele por esse lado. Mas vai. Então, basta mesmo você ser essa desobediência é exatamente parte dessa ingratidão mesmo, que você não considera, né? É isso aí, então é muito sério. Então, a obediência ela é uma virtude. Já a obediência traz tudo isso aqui que foi falado aqui, né? Como virtude. Influencia diversas áreas da vida, né? Então vem várias... Se não todas, né? Para onde você for, na sua área emocional, na sua área espiritual, familiar, área social, em todas elas vai se exigir essa atitude, essa virtude. O apóstolo Paulo, Romanos 8, 28, né? Ele diz que todas as coisas, né? Contribuem juntamente daqueles que amam a Deus. É exatamente o que nós estamos falando aqui, desse amor de amar a Deus. E não... Se me amar, guardareis meus mandamentos. E não amar aí ele emocional, diz, por palavra, não é uma... o seu gesto interno, interior, a sua reação exatamente àquilo que Deus quer de você e você isso não retribuir. É também ali um momentâneo, oscilante. Sim. Você tem que tomar uma decisão. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios sobre as armaduras de Deus. E ele fala sobre o capacete da salvação. E ele fala aos Tessalonicenses também disso aí. O que é o capacete da salvação? Que eu entendo. É o que protege tudo. A tua mente é onde vem heresias, onde vem as fantasias, vem conselhos, as más conversações. Vem tudo e você não deixa entrar nos teus ouvidos e fica lá. E você não vai gravar isso que é ruim. Então, o capacete da salvação que protege. Não, eu quero me salvar, eu sou sincero com Deus, aqui não fica, cai fora o que é do mal. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, o decreto é exatamente o que nós estamos falando de testamento, de contrato, de aliança, de palavra. Não adianta papel, não. O negócio é palavra, com Deus é palavra. Não? Aí até uma pessoa me disse uma vez sobre isso aí. Eu comentei alguma coisa com ele e disse, não, o papel não vale nada não. Papel é para você só marcar lá, botar numa gaveta lá. Mas o que valeu antes do papel veio a palavra. Mas é verdade mesmo. Antes do papel, como é que eu posso fazer um contrato de um terreno, de uma coisa, ou mesmo um casamento? Vamos falar do que mais sagrado ali entre os homens. Para casar, você tem que conversar com a mulher. E aí, você quer casar comigo? Ou vice-versa. Bora. Aí faz uma aliança verbal primeiro, aí que vão no cartório. Aí não adianta você ter o papel, mas cadê a noiva? Ou cadê o noivo? Não tem. Não existe, então tem que ter isso aí. Com Deus, o que vale é isso. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, aquilo que eu acreditei no meu interior, aí eu externo com a boca. Sai de dentro, vem de dentro. Aí valeu. Aí eu sou justificado por Deus, que é em Romanos 10, 10, Paulo fala sobre isso aí, que eu tenho que crer com o coração para poder eu ser justificado por Deus. Aí ele me vê como crente. Pode os homens todos não ver, mas ele me viu isso. Ele viu assim. Aí você pode, essa pessoa falar, né, ou eu falar, e o mundo inteiro dizer, tá mentindo, rapaz, isso é crente nada, sem vergonha. Deus diz, não, ele está justificado. Está imputado a ele justiça. Não, é crente mesmo. Eu sei que ele é. Porque ele está me vendo, né? Aí não adianta você externar isso e dentro, amanhã já vai entrar os projetos, as intenções. Lá você falou agora há pouco, Hebreus 4:12, né?
os pensamentos e intenção do coração do homem. Porque tem os pensamentos e vem as intenções. Não é a mesma coisa. Você pensa ali, está pensando numa coisa ali, projetando alguma coisa, mas a intenção já é além disso aí. Muito além. Lá muito longe está pensando em fazer aquilo ali, que todo mundo vai pensar que é uma coisa, mas a intenção é outra. Então, aí Deus sabe as intenções, né? Que são mais vagas, sabe? É tipo aquilo mais por longe, mais abrangente, que vai ser para o futuro. Ei, se eu conseguir aqui, eu vou fazer aquilo lá. Mas ele nem fala naquilo, só pensa mais nisso aqui. Mas aquilo lá, se eu conseguir varar aqui, eu vou para lá. Já é uma intenção já mais distante, entendeu? Então já é mais difícil de alguém detectar. Só Deus mesmo. Leitura bíblica em classe, nós temos duas leituras. Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, e os versículos 9 ao 12. E Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13. Vamos ler Deuteronômio 29, versículo 1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Versículos agora 9 até o 12. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus capítulo 8, versículos 6 até o 13. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhe diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Que coloca dentro, no interior do homem, né? Esse concerto. E o seu irmão não precisa, é o que eu acabei de falar, que aquele que se diz ateu, ele não é ateu, ele sabe que existe um controle nisso tudo, e esse controle, ele pode dar o apelido que quiser, mas ele sabe que existe um Deus que comanda esse negócio todo. Então o que é isso? É porque o homem nós estamos na fase espiritual, que isso está dentro da consciência do homem. Ele disse, tá certo que nós aprendemos uns com os outros, mas o que ele quer dizer aqui? Que não precisa ensinar. É que não precisa dizer que todo mundo sabe que tem Deus. Vocês vão saber que existe um Deus, né? Aí, é claro que vamos aprendendo a conhecer mais esse Deus e tudo, mas o que ele quis dizer exatamente
dessa consciência, desse vazio que existe no homem, e ele é consciente de que existe ele procura alguma coisa para preencher esse vazio. E o que preenche é Deus. E ele vê isso naqueles que estão preenchidos. Eles veem que Deus está dentro da pessoa. Não tem como não ver isso. Aí é tanto que as pessoas sempre falam para a gente, não, a gente vê que é Deus mesmo na tua vida. Mas ele não quer vir para onde a gente está muitas vezes. É isso. Então veja aí, é uma coisa muito séria isso aí. É aqui, como ele inclui no concerto, aqui, meninos e mulheres e tudo, rachador de lenha, é quem pega a água, tudo. E os estrangeiros, essa palavra aqui, todo aquele que fizer um concerto com Deus. Quer o concerto? Pode ser de onde for, do Egito, pode ser de onde for. Fez um concerto, faz parte, né? Então, sempre Deus abriu, assim, e era para Israel se abrir mesmo, no sentido de receber os estrangeiros para se tornar um hebreu, ou um judeu, ou um israelita, que tudo é a mesma coisa. Quer dizer, porque eles eram a nação como sacerdote, que é para ensinar os outros. E hoje nós somos individualmente sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Nós somos para anunciar uma geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o mesmo papel que eles tinham no Antigo Testamento, que eles levassem à luz aqueles que não conheceram, como se eles fossem uma porta que iria abrir para dar acesso a outras nações, a outros povos. Da mesma forma, Jesus fala que nós somos sal da terra, luz do mundo, e é no capítulo 5, versículo 16 de Mateus, que Jesus fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Quanta responsabilidade nós cristãos carregamos de sermos essa luz que reflete as virtudes de Cristo e que pode trazer outros para esta mesma graça. E outro entendimento aqui que dá aqui essa questão de não necessita do irmão ensinar outro, é no sentido do Espírito Santo, ele vai estar dentro de você, né? A habitação de Deus, quer dizer, Deus ele vai nos guiar, é o que vai falar aqui na lição. Iluminar, né, o nosso entendimento, isso, nos fazer compreender e nos convencer da nossa situação pecaminosa para sentirmos essa necessidade de buscarmos o Salvador. Por isso que ele diz aí que, estou contando com você, eu estou dentro de você, mas acende esses farol aí, né? Tem até um hino que fala nisso, né? Que é farol. Como um farol que brilha à noite. Exatamente, mas é isso aí, entendeu? Você tem que, bota para fora. Ninguém pode esconder uma luz, ninguém acende uma luz para colocar debaixo de um recipiente qualquer, não. É para clarear, né? Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, Jesus está dentro de mim. Tem que mostrar isso aí, as pessoas vão ver. Através das nossas atitudes, Jesus, né? Nossas atitudes diárias vão refletindo o quanto nós temos de Cristo. Se eu prender isso, ele sai de mim. Está entendendo? Então, porque já faz parte da natureza de Deus, ele se expor, ele se revelar. Ele dá. O negócio dele é dar, entregar, se mostrar. É isso? Aí se eu quiser prender isso, eu sou negligente, eu estou querendo só para mim, isso não dá certo. O reino é para crescer, é para edificação, crescimento, salvação de alma, povoar o céu. Por isso que tudo que nós falamos precisa estar em concordância com as nossas atitudes para que isso seja
manifesto a presença de Deus na minha vida, né? Tem pessoas que se preocupam em falar bem, porém o testemunho não encaixa naquelas palavras, naqueles discursos. Então, Fica com a hipocrisia, né? perde todo o sentido daquilo que você fala quando as suas ações não condizem. Por exemplo, eu não posso falar que Jesus ama as pessoas e ao mesmo tempo eu odiá-las. Eu não posso falar que Jesus é a verdade e eu sou uma portadora da mentira. Então eu preciso me encaixar nesse padrão do evangelho para anunciar as virtudes daquele que me chamou. Que o maior exemplo de tudo isso é Cristo. Tanto de obediência, quanto de integridade, verdade, de amor, de fidelidade, tudo. Agora, às vezes, né, poucas vezes, a maioria das pessoas entende isso como acusação, porque eles não entendem o lado espiritual. Estou querendo salvar ele, é como um boi, um cavalo, que ele está lá com a enfermidade, né? Aí eu estou querendo curar essa enfermidade, aplicar uma injeção, ou matar a bicheira lá, jogar um veneno para matar os bichos. Ajudar ele, ele papoca os pés em mim, porque ele não sabe o que eu vou fazer, ele pensa que ainda vai aumentar a dor dele ainda. Quer dizer, eu estou querendo ajudar a pessoa, e a pessoa acha que eu estou querendo controlar a sua vida, regular as suas atitudes, né? Eu estou querendo fazer, mas na verdade é Deus que está querendo. Eu estou vendo e ele não está vendo. Eu estou compreendendo e ele não está compreendendo. Isso exige paciência da gente e crença da parte de quem está recebendo. Sempre eu falo do que foi assaltado, né? Que é aquela parábola de Jesus do bom samaritano, que às vezes a gente é bom samaritano, o problema é quem está no chão lá, que papoca os pés na gente, aí não deixa a gente passar o azeite, que é o caso lá, não vai para onde a gente quer levar. Ele foi para onde o homem quis levar, ele não exigiu não o que estava no chão lá. Quem está precisando de ajuda não pode estar exigindo. Se ele soubesse para onde ir, ele tinha ido, né? Com os pés dele não precisa de ajuda, né? Então tem que entender isso. É eu que estou precisando. Então as pessoas, às vezes, eles não entendem isso. Poxa, esses crentes querem controlar a vida da gente, quer amaldiçoar a gente, quer julgar a gente. Não, não é isso. É a palavra que está julgando. A palavra que está te dizendo para tu se arrumar, né? Então é assim, vamos... Os objetivos da lição são 3, cada um relacionado a cada tópico da lição. O primeiro, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Segundo objetivo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Testamento, ou no Novo Concerto. Certo. Terceiro objetivo, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Exatamente. A obediência como um sinal de fé e amor a Deus por parte daqueles que são aliançados com Ele. Então não tem como separar isso. Se eu digo que amo a Deus, se eu digo que creio em Deus, a obediência está em primeiro lugar. Com certeza. Vamos para a introdução. A introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Na verdade, não tem como separar, né? Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de nosso Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nessa lição. Concerto, você já falou, aliança, testamento. Palavra-chave, obediência. Uhum. Pois é, aí é como uma empresa faz um contrato, né? Aí ela tem umas exigências lá, a empresa, né? Aí se a pessoa não quiser, ele já decide logo, não vou querer não, porque essas exigências aqui não dá de eu cumprir, cai fora logo. E se ele assinar o contrato, a empresa tem o direito de cobrar o que ele assinou lá. Não, é para você fazer assim, tá aqui no contrato que tu assinou. Quer dizer, para entrar no céu tem lá direitinho assim. Ah, não vou fazer não. Pois não entra, é muito fácil de saber, né?
Aí as pessoas acham que Deus, como ele é Deus, aí o amor tá para todo. Aí eles acham que ele vai entrar de qualquer jeito. Se ele foi expulsou o Satanás de lá, com os anjos que desobedeceram ele, o Adão, engraçadinho, com certeza, o Adão era bem bonitinho, né? Ele, o primeiro que ele fez, não tinha pegado nem sol, nem nada ainda, o bichinho meio arrumadinho, ele rebolou para fora. A Eva com tudo, não, cai fora, não. Aqui não, não pica não, porque tu desobedeceu. Então não adianta, irmão, você achar. Então tem que se encaixar. E é exatamente nisso, a vontade de fazer, né? Essa questão de Adão e Eva foram os primeiros a serem testados e reprovados. E a partir daí, já em Gênesis 3, já aparece a tendência, que é essa aí do ser humano, e a luta que cada um precisa ter, determinante dentro de si, para contrariar a si mesmo e viver essa vida de obediência à palavra. Aí você vê os dois irmãos lá, o Caim e Abel, a Bíblia diz que o coração de Caim era do diabo. Aí ele se entregou a isso, Deus lutou com ele, se tu fizer o bem, te será aceito. Não, eu sou doidão, malucão. Aí quer dizer, matou o irmão dele porque era crente. Aí pra você ter uma ideia, o irmão dele queria ajudar ele com certeza. Rapaz, Caim, bora ajeitar aí, rapaz, pra ir pro culto. Mas, rapaz, sentou, foi um pau na cabeça dele, matou. Quer dizer, é o que eu estava falando agora há pouco, às vezes o cara quer ajudar, né? O próprio Deus conversou com ele, ele não quis de jeito nenhum. E depois disso matou foi o irmão dele. Quando Deus foi falar com ele, deu outra coisa em Deus de novo. Quer dizer, tem gente que não quer mesmo, não. Aí Deus está preocupado com isso. Não, daí, tu quiser, tu vem. Se não quiser, fica para ir mesmo pro lado do cão. Eis que estou à porta e bato. Exatamente, está disponível, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Isso aí é para qualquer coração que tem a disposição de entender a vontade de Deus para a sua vida. O caminho é esse, obedecer. Primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, o concerto de Horebe, que é a aliança mosaica, o concerto com Moisés, ou a forma como Deus conversa ali sobre o pacto que ele faz com Moisés. Exatamente. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, que está registrado em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, Êxodo capítulo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3 e Gênesis 22, versículo 8. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, a aliança que Deus fez com Moisés. Ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo capítulo 19, versículo 6. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. E isso tudo natural, imagina. As bênçãos que lhe eram garantidas, que viria em retorno, em recompensa a essa obediência, era tudo física. E eles precisavam ali irrestritamente obedecer tudo que eles estavam ouvindo. Imagina para nós entrarmos e adquirirmos as riquezas celestiais. Porque, na verdade, o sacerdote era físico. É por isso. Aqueles que ofereciam sacrifício pelo povo era físico também. Era por isso. Aí ele tinha que oferecer por ele primeiro, depois para não morrer lá, diante da presença de Deus. Aí ele oferecia pelo povo. Já Cristo, não, ele é Deus. Exatamente. É diferente que de é todos o que os ocorre, sacerdotes. Que é o que ocorre exatamente hoje. Hoje ele está entronizado no céu, mandou o seu Espírito para cá, o Espírito de Deus.
Aí está aqui, é o representante. O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus traz para nós a revelação. Quer dizer, aí hoje nós temos esse privilégio de Deus habitar em nós. Sermos o templo do Espírito, a casa, a habitação do Espírito de Deus. Aí as pessoas não entendem isso, nem buscam isso, não amam isso e fica sem isso. É isso aí. Mas quem quer... Perde todos os privilégios. E isso é também, mediante a obediência, vem esse uso, essa aproximação, essa santidade, essa revelação, esse depósito de mistério de Deus, que é exatamente essa aproximação mesmo, essa luz, essa justiça, esse poder, esses dons, vem mediante essa aproximação de Deus. Quanto mais perto, mais conhece, mais tem dele, né? Segundo o subtópico, o concerto nas Campinas de Moabe. Muitos anos passaram depois do concerto de Horebe de Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio 29, 1. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio capítulo 4, até o capítulo 26 e o versículo 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos de Deuteronômio 27 até o 30, do mesmo livro, claro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Pois é, um novo, porque deu uma renovada ali, porque o pessoal desobedeceram durante o trajeto todo de 40 anos. Ali, quando Moisés diz isso aqui, Deus já ia levar Moisés, já ia passar para a terra prometida, que já ia passar para as mãos de Josué. Né? Então Moisés deu os últimos retoques ali, é como que vamos fazer umas mudanças aqui na Constituinte. É mais ou menos assim. Eu vou dar mais uma chance para vocês aqui, vocês são tudo novo, os velhos já morreram tudo, porque morreram tudo no deserto, aqueles que desobedeceram, saíram com mais de 20 anos. Esses de menos de 20 anos é os que estavam aqui presentes com ele disse tudinho. Olha, é um novo concerto, o pai de vocês não quiseram nada não. Não cumpriram com nada, eu quero que vocês cumpram com isso aqui, então um novo concerto, né? Aí, depois já vem aqui para... Vamos avançar aqui no terceiro. Terceiro subtópico, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Em toda a área da vida, os judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos, estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio 27, versículos 11 ao 26. Portanto, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha uma relação direta com o cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Com certeza. É isso aí. Então veja aí, nós vamos aqui para o segundo tópico, nós vamos no nosso intervalo, o segundo tópico depois, né? Em nome de Jesus, daqui a pouquinho voltamos aí. ao meu redor e
socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos aí de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. Primeiro subtópico, um novo concerto. Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Hebreus, capítulo 8, versículos 8 ao 12. Pois é, aí ela aqui já prestes aí ao cativeiro, né, da Babilônia, pessoal desobediente, quebraram todo o pacto, né, a aliança que tinha feito, a segunda já ali, né, desobedeceram totalmente. E aí Deus diz, não, depois daqueles dias, que dia? É o dia que Jesus viesse, exatamente, veio, né, e fez uma nova aliança. Então quem veio pregando isso aí foi João Batista. Aí depois de Jeremias, ali depois da volta do povo do cativeiro, aí Deus não falou mais com ninguém. Esperou até Jesus vir. Aí que veio João Batista, antecipando ali a Jesus. E já pregando essa nova aliança, né? Que era o batismo nas águas, tudo. E aquele que vem após mim, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Já é uma coisa totalmente espiritual, né? Não mais com os mesmos sacrifícios, mas com outro tipo de sacrifício, que é a oração diretamente na presença de Deus. Você ter acesso a Deus não pelo sangue de cordeiro, mas pelo sangue de Jesus. Então é diferente, né? Totalmente diferente esse concerto aqui, que é o eterno. Esse aqui é o concerto eterno, nunca mais tem outro com os homens, né? Não vai mudar mais nunca, né?
Então é isso aí. Exatamente. Por isso Jesus diz, passa o céu, passa a terra, mas nenhuma dessas minhas palavras vão me passar. Não tem como passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, está decretado, fechado, né? Isso. Segundo o subtópico, Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias, que está em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. O Senhor Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E não somente de algumas famílias. Sim. De uma pessoa, de uma família ali, como foi aquele pacto também que foi feito ali na saída do povo do Egito, que Deus estabeleceu a Páscoa, que era um cordeiro para uma família. A família fosse pequena, juntava duas famílias para comer o cordeiro todo. Sempre eu digo que o cordeiro é exatamente o evangelho. Não pode, em algumas palavras do evangelho a gente pode anular ou desconsiderar. Não. Completo. Tem que ser completo. E o sangue do cordeirinho que passava lá nos ombrais da porta, para que o anjo da morte não matasse o primogênito, que matou de todos os egípcios, mas os hebreus nenhum. Então passaram o sangue do cordeiro, é exatamente o sangue do Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus, que tira o pecado do mundo, anunciou João Batista, né? Sim. E a sua carne, que ele deu, rasgou, ele deu sangue para nos salvar, né? E a carne também para exatamente tirar essa parede entre Deus e os homens, que é essa revelação, que é o véu, essa separação que tinha entre Deus e os homens. Então já não tem mais, já é claro, o Evangelho esclarece, o Evangelho justifica, o Evangelho revela, né, os mistérios de Deus, né? Ele tem essa referência, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem mais ninguém que possa fazer essa mediação, ou essa reconciliação, esse reencontro com Deus, só Jesus. Porque na verdade quem pecou foi o homem, aí Jesus se fez homem, exatamente. Ele veio como homem para vencer o pecado na carne, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Aí fazer essa transferência, esse resgate. Que ele tinha que vir como um homem também, porque quem pecou na verdade foi o homem, né? E aí Paulo até fala do primeiro Adão, terreno, carnal, o segundo Adão, celestial, espiritual, que é Jesus, né? Então ele tomou isso aí, como humano ele não pecou, e ele resgatou, e o diabo teve que matar ele, era humano também, quer dizer, nesse sentido, aí ele resgatou, Deus saiu dele, ele ficou sem Deus, e o diabo matou, ele resgatou, né? Exatamente aquilo que Adão entregou e tomou de volta. Sim. Né? Então, todo aquele que lhe obedece será salvo. Né? Então, é esse mediador. Sim. Terceiro subtópico, obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Desta forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e à sua palavra.
Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele aprendeu a obedecer a Deus. Quando a gente vê lá, 700 anos antes, Isaías escreveu dizendo que ele ia aprender, rejeitar o mal e escolher o bem. Que é exatamente o que fez Adão, o contrário. Deixou o bem e escolheu o mal. Ele saiu do bem para o mal. Que era, não come da árvore do bem e do mal. Não come. Comeu e escolheu o mal, que estava só o bem lá. É isso aí. Então, Jesus, ele... A mesma... E é uma virgem vos dá à luz um filho, e ele se alimentará de manteiga e mel, até que aprenda rejeitar o mal e escolher o bem. Está escrito lá em Isaías 7,14. Né? É isso aí, porque manteiga e mel significa feijão, arroz, peixe, qualquer coisa, comida, alimento natural, até aprender. Então Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, diz o Hebreus lá. Ou seja, ele se sujeitou a Deus de tal maneira que chegou à morte de cruz, porque era um ministério que ele veio para fazer como um homem, cumprir. E cumpriu. Aí, como ele disse já nas últimas palavras, Pai, está tudo consumado. Ou seja, eu cumpri com aquilo que eu vim fazer. Então é isso aí, né? Cumpriu de forma total. Uhum. Da mesma forma, nós como seres humanos também, existe um propósito de Deus aqui na Terra para que nós cumpramos, e nós somos responsáveis Sim. de descobrir isso, em obediência a Deus, cumpramos todos os dias que nós temos nessa terra, é exatamente com esse propósito, de obedecermos e de glorificarmos o nome do Senhor. Terceiro tópico, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro subtópico, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 6. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo mediante a obra do Espírito Santo demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e 17. Exatamente. Traz essa... É o único que te dá a paz verdadeira, porque a paz é quando você anula o mal de ti. Ele perde o controle de ti, aí vem a certeza, vem a esperança, vem a paz, a calmaria, o refrigério, tudo que você quiser dizer de bom, vem a paciência, a compreensão das coisas correta, né? Porque o mal se afastou, o engano, o atrapalho, o embaraço, a ira, a cólera, essa coisa toda que é ruim, né? Que maltrata o homem, que entristece o homem, que faz o sofrimento do homem, o medo, a dor. Tudo isso vem da parte do mal, né? Segundo subtópico, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses capítulo 4, versículo 7. É aquela paz que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Exatamente, é isso que a gente está falando aqui, exatamente disso, né? O homem perde o controle quando ele não obedece a Deus. Quando ele obedece a Deus, ele está no controle. Porque Deus, ele quer o bem do homem, né? Então o homem faz certinho, correto,
não tropeça, sem ver mesmo, no sentido natural, mas está fazendo certo. Ou seja, não vai ter sofrimento, não vai ter erro. Quando você não obedece a Deus, você tropeça ao meio-dia, diz Salomão. Porque você está fazendo pensando que vai dar certo. E não vai dar, porque o inimigo está no controle. Ele vai te levar para o lado errado. Ainda que aparentemente esteja dando certo. Terceiro subtópico, alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Exatamente, Essa traz esse gozo, né? Paz, alegria, justiça, isso só é encontrado de forma plena, total, só em Deus mesmo. E as pessoas ficam cercando, né? Buscando isso em coisas materiais. Exatamente, esse preenchimento. E não consegue. Não, aí você pode ter o que tiver, muitas vezes tá faltando, é porque falta dinheiro, é porque falta casar, é porque falta ter um filho, é porque falta ter um carro, um avião, não sei o que, nunca vai acabar isso aí. Falta é Jesus. Acaba com Jesus, ele pode não ter nada. Aí, como não tendo nada, mas possuindo tudo, diz o apóstolo Paulo. Porque é tranquilo, né? Como desamparado, mas como perseguido, mas não desamparado, é isso aí. Ou seja, pode ser perseguido, mas você tem paz, porque você sabe com quem você está. Então é muito isso mesmo que nós estamos falando. Né? Realidade. Conclusão? Nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e à palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Pois é, os princípios de Deus é sempre o mesmo. Então, quem anda com Deus, pode ser no Velho ou no Novo Testamento, ele tem que ter a obediência, tem que ter esse amor a Deus, esse querer se salvar, querer viver no mundo vindouro. Ele tem que acreditar nisso e viver de verdade isso aí. Tá? E Deus ele exige fidelidade do homem nessa questão da entrega, de ser um soldado, né? Que luta para a sobrevivência. Uma guerra do mal contra o bem e ele esteja do lado do bem, né? Só isso aí. Não é nada mais que isso, para explicar direitinho. Então você ficar sempre do lado correto, do lado dos princípios de Deus, do lado da Bíblia, a Bíblia que dá a retidão disso aí. Do que é bem e do que é mal. Aí por isso precisamos conhecer Bíblia, para saber o que é bem e o que é mal. Né? O que é princípio de Deus, né? Então é isso aí, né? Vamos encerrar, né? Nós estamos aí encerrando o nosso programa, que Deus abençoe grandemente sua vida, você que nos acompanhou. Espero que tenha aprendido, né? Alguma coisa conosco aqui com a comentarista da revista, pois esse é nosso desejo, né? Estamos aqui para que aprendemos junto aí e que você venha obedecer, buscar o conhecimento de Deus e essa obediência, né? Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.